Vamos a mais uma leitura diária da lição de número 4 da revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2021. Tema da lição: Dons de Poder. Hoje, sexta-feira, dia 23/4 de 2021. O tema da leitura diária de hoje é Edificando a Igreja mediante os Dons. O tema está baseado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, o verso 12. Nos diz assim o texto: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Vemos que o apóstolo Paulo se preocupa aqui com um objetivo primário em edificar a igreja através dos dons. Paulo orienta os irmãos de Corinto que o desejo que eles tinham em ter os dons espirituais era muito bom e agradável, mas que em primazia teria que ser para a edificação da igreja e não para satisfazer o ego pessoal. E também não trazer as contendas que trouxe lá na igreja de Corinto. Eles, pelas disputas, pelos dons mal utilizados naquela época. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, verso 19, diz assim, olha: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então a preocupação de Paulo naquela época era que tudo contribuísse para a edificação, tanto de um para com os outros, quanto da igreja, né? Não para satisfazer somente a si próprio, mas que tudo que fosse feito, principalmente os dons, que buscasse para que servisse para a edificação da igreja. Também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, o verso 2, nos diz assim, olha: portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom, para edificação. Ou seja, meus queridos, se desejamos os dons do Espírito Santo, que é extremamente necessário que possamos buscar com zelo para a edificação do corpo de Cristo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, procuramos abundar neles para que a Igreja de Cristo seja edificada cada vez mais com os dons espirituais. Que Deus vos abençoe.